Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, aqui é Tiniz Aguirre com mais uma expansão de consciência. Eu adoro falar sobre isso. Trabalho com isso, sou terapeuta energética, massoterapeuta, e eu estava percebendo hoje, vem dias já que eu venho me percebendo, e veio. Eu tava olhando ali nos réus no Instagram, e aí eu cheguei a uma consciência bem interessante da questão de quando a gente está com propósito, quando a gente está no caminho, né, da evolução espiritual, da evolução para expandir mesmo, para prosperar, e tudo mais. Aí um réus ali me chamou a atenção, não sei se ele é pastor, é padre, acho que é Cláudio o nome dele. Aí ele contou a história de quando Jesus chamou Pedro, estava numa tempestade na barca, parece que era, e Jesus estava lá caminhando entre as águas e chamou Pedro para que viesse até ele. E Pedro saiu do barco e foi, e estava indo, caminhando também sobre as águas. E enquanto ele ia indo caminhando sobre as águas, quem estava observando ele, e o Pedro andando, eram os outros discípulos, né, que estavam na barca. E aí, quando Pedro estava quase próximo de Jesus, ele afundou. E aí Jesus levantou ele e disse: homem de pouca fé, parece que foi assim a história. Homem de pouca fé, e levantou Pedro. Quer dizer que, às vezes, tu tá chegando no caminho, né? Tu tá ali andando sobre as águas, flutuando, sei lá. Tá conseguindo alcançar o teu objetivo, que seria, tipo assim, tu tá num espaço, tu quer chegar no outro espaço de evolução, né? Chegar a evolução que é chegar até Jesus, que seja, né? Mas, tipo, tu tá num ponto, tu quer chegar a outro ponto. Mas sempre vai ter, por trás disso, pessoas te observando. Ali na história do Pedro, eram os discípulos. E como que a gente, quando tá no piloto automático, não entende que tudo é vibração. Então, é de se pensar, né? O porquê do Pedro ter afundado. Será que não foi pela vibração lá dos outros discípulos que não tiveram a coragem de Pedro de ir na água e ficaram observando ele com aquela energia? Ah, mas isso não é possível, não é possível, ele tá andando, não é possível. Não é possível. Pedro tá andando sobre as águas. Ah, não, como pode? Não é possível. E aquela emanação de não é possível. Como que ele tá fazendo aquilo? Né? O olhar do observador lá chegou como uma energia no Pedro e o Pedro afundou. E aí Jesus puxou ele e disse: homem de pouca fé. Então isso é uma reflexão muito boa, né? Uma reflexão ótima para quando a gente está traçando um objetivo, não espalhar, entendeu? Tu quer, por exemplo, tu quer comprar um carro, não espalha. Por exemplo, tu quer planejar alguma coisa, fazer um planejamento de alguma coisa que vai ser bem grandiosa para te obter ou para te alcançar. Não espalha, ó, boca fechada. Só vai falar quando aquilo estiver ancorado, concreto, definido, tiver tudo pronto, aí tu lança. Aí tu fala. Porque a maioria das vezes a gente está cercado, infelizmente, né? Como seria isso tudo mudar?
de pessoas que podem até te quererem bem, entendeu? Mas elas estão com aquele olhar de que não é possível. A mágica não existe, entendeu? Estão com pontos de vista interessantes de acreditar, com crenças limitantes, de acreditar que não é possível, né? Aí eu vou para aquela história, para aquela outra historinha assim, ó. Você percebe como que não é possível as coisas acontecerem? Como que não é possível tu andar sobre as águas, né? Se até um certo ponto Pedro andou, ele só afundou porque ele recebeu da vibração e aí baixou a frequência energética dele, baixou a fé dele de crer. Mas mesmo assim Jesus foi lá e segurou ele, né? Então, pessoal, é isso. Às vezes tem a historinha também do sapo surdo, né? O sapinho era surdo, tava lá no fundo do poço e os outros sapinhos gritando para ele: "Ai, tu vai morrer aí, tu não vai conseguir subir. Não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir". E o sapinho entendeu. O sapinho entendeu que eles estavam torcendo por ele. O sapinho entendeu que eles estavam torcendo por ele e deu. Tentou uma, tentou duas, foi na terceira ele deu. Ele pegou toda aquela vibração porque ele assimilou que eles, como ele era surdo, né? Assimilou que eles estavam ali falando positivamente. E aí ele deu um salto. Então, às vezes a gente tem que se fazer de sapo surdo, né? E como a gente se faz de sapo surdo? Se às vezes estamos cheios de vozes, né? Vozes e vozes, né? Nós captamos com muita facilidade vozes no nosso campo energético. Como a gente se fazer de sapo surdo? Eu vou ensinar aqui para vocês. A ferramenta que talvez alguém que já saiba é tu ficar no interessante a ferramenta da permissão do Axis, né? Que tu fica com todas as coisas que vêm na mente, toda a vibração, todas aquelas situações interessantes, fica no interessante ponto de vista, esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, esse ponto de vista. Mas, e percebe, e permita que isso exista, permita, mas percebe o que eu escolho, onde eu quero chegar, né? Eu tô aqui nesse espaço e eu quero chegar nesse outro espaço. Vai para a escolha, percebe onde tu quer chegar. Porque Deus, Jesus, o que ele quer da gente? Ele quer nós prósperos, abundantes, realizando sonhos, contribuindo com a humanidade, né? É isso que ele quer. E se às vezes tu não tá nesse espaço, é porque tu não tá escolhendo. Porque Deus, ele tá ali, ele nos deu o livre-arbítrio, né? E ele não vai querer dar pro Joãozinho muita prosperidade, muita abundância, e pra Mariazinha não. Não, o Joãozinho, ele é merecedor, ele vai ter muita abundância. A Mariazinha não é merecedora, ela não vai ter muita abundância. Não é assim, não é assim. Todos nós somos merecedores. Todos nós merecemos ser abundantes, sermos prósperos, sermos felizes. Todos nós. Deus está aí disponível para todos. Ele não quer ver ninguém triste. Mas o porquê que isso acontece? Porque, no caso, o Joãozinho está próspero porque ele está escolhendo isso. Ele escolheu isso. E ele está fazendo o que se requer. Está fazendo a ação para isso. Está usando o livre-arbítrio dele para ser a ação disso. A Marezinha não, tá lá, esperando cair do céu. Ah, eu quero, mas tá ali parada, estagnada, esperando cair do céu. Então é isso aí, a virada de chave. Peça e receberás, confia, crê,
que é possível. Faz perguntas, né? Para não entrar na mente insana. A pergunta dá volta na mente, né? E vai fazer o que se requer. Vai fazer o que se requer. Não dá ouvido para as vozes, para as vibrações. Não dá ouvido. Você faz de sapo surdo. Entendeu? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que até foi a Bianca que me falou isso e me abriu uma chave assim, ó. Quem sou eu sem essas vozes? Quem sou eu sem as vozes? Quem sou eu sem as vozes? Faz essa pergunta. Quem é você sem as vozes? Sem as vibrações ao seu redor? Quem é você? Quem sou eu? Né? Se empodere disso e fica aí o vídeo de hoje. Espero que seja muita contribuição. Gratidão por me ouvirem e um beijão a todos.